tarde, um instrumento para dar mais agilidade e ajudar a desafogar o Poder Judiciário. Os precedentes qualificados foram criados para evitar interpretações diferentes em temas que se repetem na Justiça. Mas até hoje o mecanismo não é aplicado de forma efetiva em todos os tribunais. Esse é um dos temas discutidos no 4º Encontro Nacional de Precedentes Qualificados, que começou hoje e vai até amanhã. Os detalhes desse evento promovido pelo Supremo Tribunal Federal em parceria com o Superior Tribunal de Justiça é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, acolhe pedido da Procuradoria-Geral da República e manda arquivar pedidos de investigação contra Jair Bolsonaro. Sessão plenária. Supremo Tribunal Federal retoma hoje julgamento de ação que trata da competência do município de São Paulo para instituir feriado do Dia da Consciência Negra. A ação foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. E ainda, Superior Tribunal de Justiça decide que prescrição de petição de herança começa a correr mesmo sem prévia investigação. O Supremo Tribunal Federal realiza hoje e amanhã, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça, o 4º Encontro Nacional de Precedentes Qualificados. O objetivo do evento é aprofundar o estudo dos precedentes para melhorar a aplicação dessa medida pelos tribunais. Meio ambiente, violência contra a mulher, saúde. No Poder Judiciário, muitas vezes o tema a ser discutido se repete. Para que não haja interpretação diversa sobre o mesmo assunto, são estabelecidos os precedentes qualificados. A medida serve de parâmetro para julgamentos posteriores de casos semelhantes, mas ainda não é aplicada de forma efetiva nas instâncias inferiores. E este é o problema discutido no 4º Encontro Nacional de Precedentes Qualificados. O evento, que vai até quinta-feira, foi aberto pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, que destacou a importância de se fortalecer a adoção das jurisprudências. Com o conhecimento adequado dos litígios em desenvolvimento, seguramente os tribunais estão mais aptos à tomada das decisões direcionadas à consolidação dos valores da estabilidade, da previsibilidade e da igualdade, com reflexos na garantia da segurança jurídica para os jurisdicionados e para todo o sistema jurídico. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou que o Poder Judiciário passou por mudanças e isso exige que a interpretação sobre um determinado tema vá além do caso concreto julgado. De acordo com a ministra, nos 2 dias de evento, com painéis e oficinas, vai ser possível aprofundar essa discussão. Teremos a oportunidade de aprender com os ilustres palestrantes sobre a questão de precedentes, seus reflexos e impactos na sociedade, mas também de colaborar com a construção de ideias que promovam a eficiência do sistema processual brasileiro. Durante a abertura, os presidentes dos tribunais superiores foram unânimes em destacar a importância dos precedentes para agilizar decisões e reduzir o acúmulo de processos na Justiça. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, lembrou que, com a repercussão geral, o número de processos no acervo do STF caiu de 150.001 em 2006 para 22.354 neste ano. Mesmo assim, muitos tribunais ainda não seguem a jurisprudência. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, afirmou que é preciso maior conscientização de magistrados e procuradores que ainda insistem em contestar decisões do STJ e do STF. Uma decisão do Supremo, um precedente do Supremo, tem que ser soberano. Uma decisão feita no Supremo Tribunal Federal é para ser de uma forma absoluta, ou do STJ, é para ser obedecida, não é para ser discutida ou para pensar que ela pode ser resolvida semana que vem. Eu acho que isso deve ficar bem firme e todos os tribunais que estão aqui participando, juízes de primeira instância, procuradores, promotores, devem ter isso em mente.
Os presidentes do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Superior do Trabalho destacaram que a adoção dos precedentes não significa uma redução à independência do magistrado e que é preciso deixar de pensar de forma individual para valorizar o judiciário como um todo. É preciso esclarecer, contudo, que a correta compreensão, interpretação e aplicação dos precedentes não compromete em nenhuma medida a necessária independência funcional da magistratura. Antes a reforça, na medida que fortalece todo o sistema judiciário. Há necessidade de um reforço na mentalidade. Infelizmente, isso é constatado pelo alto número de reclamações no Supremo Tribunal Federal, que hoje quase se equipara ao número de habeas corpus. Infelizmente, ainda há inúmeras decisões que simplesmente ignoram os precedentes, como se não existissem. Nós temos que trocar, no mundo jurídico, a vaidade pela efetividade das decisões. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, acolheu manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinou o arquivamento de 2 petições em que senadores pediam a instauração de inquérito contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, pela possível prática dos delitos de prevaricação, corrupção passiva ou peculato envolvendo a Petrobras. Os pedidos foram formulados a partir de uma notícia divulgada na imprensa de que o ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, dissera ao ex-presidente do Banco Central, Rubem Novaes, em um aplicativo de conversas que, abre aspas, seu celular funcional teria mensagens que incriminam Bolsonaro, fecha aspas. Bom, ouvidos pela Polícia Federal, os 2 negaram a prática de algum ilícito penal pelo presidente da República. Na decisão, o ministro Barroso observou que há diversos precedentes no STF no sentido de que, quando a PGR, titular da ação penal, conclui que não há elementos que justifiquem a instauração de inquérito, não cabe ao Poder Judiciário fazê-lo. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta quarta-feira o julgamento de ação que trata da competência do município de São Paulo para instituir feriado do Dia da Consciência Negra. O julgamento da ação deve ser o primeiro item da pauta do plenário presencial do STF desta quarta-feira. A ação foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. O pedido é para que o STF declare a constitucionalidade que dá competência ao município de São Paulo para legislar sobre a criação de feriado local do Dia da Consciência Negra, data que já é celebrada no Brasil em 20 de novembro. Na ação, a Confederação contesta a sentença da Justiça Estadual que determinou que as indústrias paulistanas não reconheçam a data para fins trabalhistas. A relatora, a ministra Carmen Lúcia, votou pelo reconhecimento do feriado local. Para a ministra, a medida do município de São Paulo preserva a cultura brasileira e ainda tem valor pedagógico ao reafirmar a missão do Estado no combate ao preconceito racial, entendimento que foi seguido pelos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Fux e Dias Toffoli. A divergência foi aberta pelo ministro André Mendonça, que entendeu que o feriado trata sobre direito do trabalho, o que é de competência exclusiva da União. Voto seguido pelo ministro Nunes Marques. Para a conclusão do julgamento, faltam os votos de 4 ministros. E agora uma pequena correção. Agora há pouco eu li uma nota a respeito de uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, que ele decidiu acolher a manifestação da PGR e determinou o arquivamento de 2 petições que envolvem o presidente Jair Bolsonaro. Eu disse há pouco, erradamente na nota, de que essa decisão teria sido baseada em um diálogo do então presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, presidente da estatal Castelo Branco, que teria dito ao ex-presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, e não Banco Central, como eu disse há pouco. Então, o ministro deu essa decisão se baseando em supostas declarações, né, que foram veiculadas na imprensa entre o presidente da Petrobras e o ex-presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, feita a correção.
Em Mato Grosso, magistrados, delegados e outras autoridades debatem sobre investigação criminal. A intenção é aprimorar os trabalhos para uma entrega de serviços ainda melhor à sociedade. O primeiro ciclo de palestras para debater a investigação criminal teve como público os magistrados e delegados. O objetivo da ação pedagógica é promover a troca de experiências, falar sobre os desafios e aumentar ainda mais o relacionamento entre a Polícia Judiciária Civil e a Justiça Estadual. Esse relacionamento mais próximo do juiz, seja com o promotor de justiça, seja com o delegado de polícia, seja com o defensor público, seja com o advogado, é algo muito importante, é algo essencial para uma entrega jurisdicional mais eficiente. O diretor de inteligência da Polícia Judiciária Civil, Juliano Carvalho, falou sobre a atividade da inteligência, aspectos relevantes na investigação criminal. Para o delegado, a tecnologia, o relacionamento e a oportunidade precisam estar alinhados. Somando esses três pilares, tecnologia, relacionamento e oportunidade, tempo hábil para as coisas, eu acho que nós vamos ter um resultado mais efetivo, nós vamos ter uma entrega de um produto com maior eficácia para a sociedade. Ao tempo que a modernidade tecnológica avança, também aumentam as inúmeras formas de atuação de criminosos. Por isso, saber como agir de forma especializada, buscando constituir uma doutrina jurídico-policial uniforme, vai fazer diferença no combate à criminalidade. Então, é necessário que haja esse entendimento entre o Poder Judiciário e os delegados de polícia, a Polícia Civil, para que efetivamente as decisões elas se deem da maneira que atenda a polícia e que cumpra com os requisitos exigidos pela lei atualmente. O aperfeiçoamento profissional dos magistrados e delegados vai contribuir na melhor entrega dos serviços prestados aos cidadãos. E entregar à sociedade com a celeridade que a sociedade pede, merece e que a gente tem esse dever de entrega, do nosso serviço. Então, para nós é uma satisfação muito grande, a gente pode trocar dificuldades, percepções, aprimorando os nossos serviços. E isso permite com que nós entreguemos uma prestação jurisdicional muito mais eficaz. É necessário ainda acompanhar, e nós estamos estudando e debatendo isso hoje, a tecnologia que está envolvida nas investigações, principalmente no combate às organizações criminosas, que infelizmente é um assunto muito polêmico e muito presente no dia a dia do magistrado. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que prescrição de petição de herança começa a correr mesmo sem prévia investigação de paternidade. Por maioria de votos, os ministros decidiram que a ausência de prévia propositura da ação de investigação de paternidade, que é imprescritível, e do julgamento definitivo não constitui obstáculo para o início da contagem do prazo prescricional para ajuizamento da ação de petição de herança. No caso julgado, um homem propôs ação de reconhecimento de paternidade posterior à morte do suposto pai, com pedido de herança contra os herdeiros. O inventário foi aberto em 1989, mas somente depois de 22 anos da morte do homem, o autor resolveu ajuizar a ação buscando anular a partilha, que já havia sido concluída muito tempo antes. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais declarou o falecido como sendo o pai biológico do requerente, anulando a partilha realizada no inventário e determinou que ela fosse feita novamente. No STJ, o colegiado da terceira turma negou provimento ao recurso dos demais herdeiros por entender que não se pode considerar iniciado o cômputo do prazo prescricional da ação de petição de herança, porque o termo inicial desse prazo seria a data do trânsito em julgado da investigação de paternidade. Nos embargos de divergência submetidos à segunda sessão, os herdeiros alegaram que é equivocado condicionar o início da fluência de um prazo prescricional ao exercício de uma pretensão imprescritível de paternidade. O relator dos embargos, ministro Antônio Carlos Ferreira, observou que o fato de não ter sido ajuizada a ação de investigação de paternidade não impede a propositura da ação de petição de herança, nem o início da contagem do prazo prescricional para isso. Veja a seguir como garantir o pagamento de dívidas se a pessoa não tem ou não declara bens. Vamos falar sobre as alternativas encontradas pela Justiça no próximo bloco. Até já.
Como garantir o pagamento de dívidas se a pessoa não tem ou não declara bens? Uma das medidas adotadas pela Justiça é a apreensão de documentos. Veja algumas das decisões mais recentes. É comum a Justiça apreender carros, joias, equipamentos eletrônicos para pagamento de dívidas. É o chamado arresto. Mas e quando o devedor não tem nenhum bem em nome próprio? O que tem se visto ultimamente são decisões para apreender documentos de quem deve. Há pouco tempo, o Tribunal de Justiça de São Paulo apreendeu passaporte e carteira de habilitação de uma pessoa para garantir o pagamento de dívidas. No entendimento do juiz paulista, se o executado não tem como pagar a dívida, também não deve ter recursos para viagens internacionais nem para manutenção de veículos automotores. O tema é polêmico. Alguns especialistas entendem que esse tipo de apreensão fere garantias constitucionais, como o direito de ir e vir. Mas quem aplica esse tipo de medida usa como respaldo o artigo 139 do Código de Processo Civil, que diz que o magistrado pode determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça julgou um caso semelhante e confirmou a apreensão de passaporte de devedor de pensão alimentícia que viajava de primeira classe ao exterior. Para os ministros, o executado não demonstrou dificuldade financeira para quitar o débito que havia alegado em depoimento. Bom, e agora para repercutir essa questão, eu converso ao vivo, de forma remota, com o especialista em direito civil, Dr. Márcio Grilo. Olá, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, tudo bem? Prazer enorme estar participando do programa. Tudo jóia, prazer é todo nosso. Bom, a gente acompanhou na reportagem agora, né, que é muito comum, pelo menos no senso comum a gente tem essa visão, né? Olha, a justiça vai lá, apreende joias, bens, documentos. É uma prática relativamente nova, foi instituída há pouco tempo, ou é mais uma estratégia que já existe há algum tempo e agora a gente vem falando mais sobre o assunto e quando que ela pode ser feita, doutor? Realmente é um tema polêmico, né, que foi instituído, foi trazido à baila pelo novo Código de Processo Civil, né? Porque no artigo 833 do antigo Código de 1973, falava que são absolutamente impenhoráveis os bens e falava sobre os vencimentos. Só que o novo Código, ele tirou essa palavra absolutamente e deixou somente são impenhoráveis. Isso gerou essa dicotomia entre essa norma, né, esse burburinho, que muitos têm um entendimento do que pode sim, inclusive, além de penhorar documentos, penhorar salários de quem tem condições de pagar sem sofrer a sanção denominada na Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Mas aí o salário vai ser penhorado, por exemplo, só para pagamento de pensão alimentícia ou cada caso é um caso, então depende daquela situação? Cada caso é um caso, né? Essa possibilidade trazida pelo novo Código é justamente isso, dando essa liberdade, como bem citado aí o artigo 319, dando essa possibilidade para que o juiz possa fazer coercitivamente que o devedor pague o débito, né? Então, uma penhora de bens, ela pode ser feita sempre nessa situação, com o intuito de fazer o devedor pagar, né? Então, a gente está falando de ações trabalhistas, a gente está colocando também no pacote, ou só dívidas entre pessoas físicas ou jurídicas ou tudo? É porque o que acontece? Quando se tem uma penhora, automaticamente se presume que nós temos uma dívida, porque não se tem uma dívida, se tem uma penhora, porque ela vem praticamente que acoplada a essa dívida, porque a dívida, se ela não for paga, então o exequente, ele tem esse direito de pedir que essa dívida seja paga de forma forçada, né? Tem como pedir ao judiciário para forçar o pagamento desse débito.
A apreensão de documentos como passaporte, por exemplo, que a gente acompanhou na reportagem. A gente tem visto hoje, é uma medida que mostra uma eficácia muito grande, né, para o Poder Judiciário. Mas o sujeito pode alegar a violação de liberdade, por exemplo, do direito de ir e vir, que ele fica impedido de viajar, de sair do país, às vezes vai sair para fugir. Mas, enfim, o sujeito pode alegar, e daí que o senhor falou que é uma questão polêmica que tem provocado essa divergência? Sim, sim. Inclusive a defesa que está usurpando, né, o direito constitucional. Mas o STJ já tem entendido que não é usurpação do direito constitucional de ir e vir, uma vez que a pessoa não está impedida de andar a rua sem o documento. Quer dizer, ela pode ir de ônibus, ela pode usar de outro meio de condução para chegar ao local. Doutor, quais documentos não podem ser apreendidos, penhorados de jeito nenhum e bens também? Ou com aquela palavrinha que foi retirada agora do código, pode tudo? Na verdade, vai muito, cada caso estudado de forma individual, porque não tem como a gente prever, saber se a pessoa tem ou não aquela condição. Então, esse caso tem que ser realmente estudado pelo juiz e ver o caso concreto se realmente cabe essa penhora desses documentos. E agora, para a gente fechar, o Poder Judiciário, o CNJ, órgãos também do Poder Executivo estão se unindo. A gente vê na última década um avanço muito grande, né, com a criação de sistemas, Bacenjude, Cisbajude, uma série de sistemas de cruzamento de dados, né? Então, a gente vem caminhando bem, dando instrumentos para o Poder Judiciário conseguir bloquear bens ou fazer com que aquele pagamento seja feito. O senhor considera um avanço? Considero-se um avanço muito grande, que nós advogados passamos muita dificuldade em relação a fazer esse tipo de execução, quando a pessoa não tem bens, né? Não temos como forçar. Então, inclusive agora tem o sistema Snipe, que está sendo implantado agora também em todo o Brasil pelo CNJ, que vai fazer o cruzamento desses dados, né, para que possa encontrar bens no nome do devedor. Isso é muito importante, é um grande avanço para o nosso direito. Porque às vezes o sujeito coloca no nome do filho, da irmã, do pai, mas juntos os órgãos estão conseguindo cruzar ali, né, doutor? Com esse novo sistema vamos poder fazer esse cruzamento de dados, possíveis desvio de pagamentos, desvio de empresas, né? Nós vamos poder encontrar agora com essa junção desse sistema. Maravilha, doutor Márcio Grilo, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, viu? Até a próxima. Boa tarde. Veja a seguir, advogado André Ramos Tavares é o novo ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Os detalhes em instantes. Na sessão dessa terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral negou recurso contra acórdão que tornou inelegíveis o prefeito Marco Antônio Marque e o vice-prefeito Alexandre Ribeiro Mustafa, do município de Itupeva, São Paulo. A Corte Regional, ela condenou o prefeito e o vice por uso indevido dos meios de comunicação em 2016, por interferirem em publicações do jornal Gazeta de Itupeva contra adversários políticos. No voto, o relator do caso no TSE, ministro Sérgio Banhos, apontou vários indicativos da gravidade do ilícito. 1. A proximidade entre o candidato beneficiário e os proprietários da empresa de comunicação. 2. A interferência no conteúdo do periódico. 3. A gratuidade da distribuição com tiragem progressivamente maior durante o ano eleitoral e ainda a diferença de votos diminuta. E sendo assim, senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, ante a compatibilidade do entendimento da Corte Regional com a orientação desta Corte, compreendo deva ser mantido o acordo recorrido. Voto assim no sentido de negar provimento ao recurso especial interposto por Marco Antônio Marque e de julgar prejudicado o recurso especial de Alexandre Mustafa. É como voto, senhor presidente. O advogado e professor de Direito André Ramos Tavares é o novo ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Ele passa a ocupar uma das vagas reservadas à classe dos juristas no TSE.
André Ramos Tavares é professor de Direito da Universidade de São Paulo e coordenador do Núcleo de Direito Econômico da PUC de São Paulo. Entre 2010 e 2012, o magistrado assumiu a diretoria da Escola Judiciária Eleitoral do TSE. Além disso, foi representante do Conselho Consultivo da Presidência do CNJ e da Comissão de Ética da Presidência da República. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral é formado por 7 ministros. São 3 representantes do Supremo Tribunal Federal, entre os quais são eleitos o presidente e o vice-presidente do TSE. A Corte também tem 2 representantes do Superior Tribunal de Justiça, e o mais antigo na Justiça Eleitoral ocupa o cargo de Corregedor-Geral Eleitoral. Também há 2 representantes da classe dos advogados, nomeados pelo Presidente da República. Cada ministro tem um substituto da mesma origem. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu o prêmio ABERJ 2022 nas categorias Especial e Comunicação para a Democracia. A premiação é um reconhecimento pelo trabalho da Justiça Eleitoral no combate às fake news e na divulgação de informações oficiais com rapidez e clareza. O programa do TSE de enfrentamento à desinformação reduziu os efeitos das notícias falsas sobre o processo eleitoral e contribuiu para a garantia da legitimidade e do sucesso das eleições. A Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a ABERJ, premia anualmente os melhores projetos de comunicação corporativa do país. O objetivo é reconhecer os projetos que fazem diferença e desempenham um papel relevante para a comunicação brasileira. A premiação foi entregue na noite desta terça-feira, em São Paulo. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Até amanhã, eu te espero. Tchau.